querido intercessor, guerreiro do exército do Senhor. Estamos aí estudando sobre conflito espiritual. Estamos aprendendo como sermos guerreiros de Deus, guerreiros vitoriosos do Senhor. E hoje nós vamos para o nosso encontro 26 do Guia de Estudos 2 do AMAI. E esse encontro fala de algo muito importante que precisamos estar atentos. São os perigos na guerra em oração. Salmo 144, versículo 1, o salmista declara: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Deus é uma rocha inabalável. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. Ele é o libertador, é aquele que nos dá a vitória, é aquele em que nós podemos nos refugiar. Deus é aquele que adestra as mãos do justo, dos seus guerreiros, prepara os seus guerreiros para a batalha, para que eles vençam as guerras nas esferas do conflito espiritual. Assim como o salmista, nós somos chamados a guerrear por alguma causa no reino de Deus, e essa convocação vem diretamente do próprio Deus para nós. Temos que guerrear contra quem? Contra o nosso inimigo, Satanás. Contra o mundo, nós já aprendemos isso lá no início da nossa série. E também contra a carne, são os nossos 3 inimigos. Mas temos que entender que no conflito espiritual a nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade. O nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Devemos estabelecer o reino de Deus, proclamando o Evangelho a todos no poder do Espírito Santo, derrubando as fortalezas de Satanás. Nós somos chamados para conquistas, nós somos conquistadores de Deus e nós devemos avançar derrubando as fortalezas do inimigo, conduzindo o povo de Deus para realizar as obras do Senhor. E as grandes obras do Senhor são a salvação dos perdidos, o resgate das vidas que não têm ainda Jesus, tanto as que estão perto de nós como as que estão longe de nós. Nós devemos interceder por aqueles que são os nossos amigos, aqueles que estão próximos. A batalha espiritual se processa às vezes dentro de casa, buscando a Deus contra o inimigo que tenta acorrentar familiares nossos. E nós precisamos ser guerreiros de Deus, como também ela pode se processar muitas vezes em intercessões por outras nações, por outros povos da terra, onde milhares de vidas também precisam conhecer o Senhor Jesus. O guerreiro de Deus, ele precisa depender do poder de Deus, da direção de Deus, da unção do Espírito Santo para a batalha espiritual. E assim ele será vitorioso. Mas há alguns perigos muito comuns na batalha durante a guerra espiritual. Eu quero falar um pouquinho com você hoje, em específico, sobre esses perigos. Primeiro deles, a falta do exercício da fé para a guerra. A confiança em Deus é para todos os tempos, inclusive para os tempos de crise e para depois das crises. É necessário continuar confiando, é necessário perseverar. É necessário continuar firmado no Senhor e nas suas promessas, porque há muitos perigos a serem enfrentados constantemente. Nós andamos em território minado e por isso nós não podemos nos distrair, porque o inimigo arma suas ciladas, seus ardis. Então os guerreiros de Deus têm que estar atentos. Nós não podemos abaixar guarda e aí vem o exercício da fé constante. Apesar de salvos, batizados com o Espírito Santo, nós, filhos de Deus, precisamos continuar dependentes da força e da graça de Deus. É de fé em fé que nós temos vitória. De fé em fé que nós avançamos, que nós enfrentamos as batalhas. Nós não vivemos a vitória da batalha passada para a batalha hoje. A vitória da batalha que nós já tivemos no passado, ela é inspiração para nós, ela é ensinamento para a vitória que nós vamos conquistar agora. E será também a de hoje a inspiração e direção e ensinamento para as próximas vitórias do amanhã.
Mas nós não podemos depender do passado, daquelas vitórias, pensando que elas serão repetidas automaticamente. Cada batalha tem as suas lutas, a sua guerra, e nós precisamos novamente voltar à guerra e exercitar a nossa fé. Muitos soldados são vitoriosos em tantas batalhas, mas depois esmorecem na fé. Não permanecem com o escudo da fé, abaixam o escudo da fé e são atingidos pelo inimigo. Então, cuidado, a falta do exercício da fé pode fazer você tropeçar e cair. Segundo, falta de treinamento. Precisamos, como soldados de Cristo, estar bem treinados para a batalha, buscando a melhor estratégia para vencê-la, buscando conhecer as debilidades e as forças do nosso oponente. Ou seja, a cada dia, tornar o nosso exército mais organizado, fazendo um bom uso das armas mais poderosas para o combate. Então você precisa manter também esse cuidado. É muito importante você se manter bem treinado para a batalha. A falta de treinamento tem destruído a vida de muitos. Aonde você tem esse treinamento básico? Onde é o início de tudo? Na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, observar a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus. Segundo, vida de oração constante. Vida de oração constante. Não pode parar de orar. Nós não podemos fazer armazenamento de oração. Nós precisamos constantemente orar nas batalhas espirituais, estarmos firmes para enfrentarmos as próximas que virão. O que nós já oramos, as vitórias que tivemos, aleluia. Glória a Deus por isso. Celebramos ao Senhor, mas temos que estar atentos porque outras virão. E nós precisamos nos manter na posição e nós precisamos guerrear as guerras do Senhor. Só vamos parar de estarmos atentos, alertas, empunhando o escudo da fé e a espada do Espírito quando partirmos para a glória. Aí não precisa mais. Quando estivermos com Jesus no céu, nós não precisamos mais. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós estamos em batalha espiritual. Então o treinamento é contínuo. Todo bom guerreiro, todo bom combatente, em todos os exércitos da terra, precisam passar por contínuos treinamentos. Todos os guerreiros. Nós, como aqueles que estão no exército de Deus, temos que aprender nesse modelo, nesse exemplo, que nós precisamos também estar constantemente sendo treinados. E a nossa fonte de treinamento é a palavra. E Deus permite muitas experiências ao nosso redor para nos capacitar melhor para sermos guerreiros eficientes do reino de Deus. Terceiro perigo, o medo. O medo é paralisante, mas nós não devemos temer o inimigo. Ele já está derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Jesus já venceu na cruz do Calvário. Mas mesmo sabendo da derrota dele, Satanás, ele vai lutar. Ele vai lutar até o fim e ele vai usar o medo. Ele vai usar o terror. Sabe para quê? Para nos imobilizar. Se ele conseguir nos imobilizar, ele tem um guerreiro a menos para lutar contra ele. Então, cuidado com o medo, não se deixe levar pelo medo. Você vai ver na Bíblia muitas vezes Deus falando para os seus servos, sejam corajosos. Ser corajoso, Deus fala para Josué, E Deus fala para tantos outros, Deus fala para Gideão e outros, Deus fala, seja corajoso, seja forte, não tenha medo. Essa expressão do próprio Deus, não tenha medo. Deus está falando para você hoje, não tenha medo, eu estou com você, eu sou o teu protetor, eu sou a tua fortaleza. Não deixe o inimigo te imobilizar, firme-se nas promessas da palavra de Deus. Você vence o medo firmado nas promessas de Deus. Muitas vezes nós sentimos sim medo. Qualquer ser humano sente medo. Diante das forças espirituais da maldade, isso é algo que pode ocorrer a qualquer um de nós. Em determinadas batalhas, em momentos difíceis da nossa vida, o medo pode vir sobre nós. A questão não é o sentir o medo. A questão não é o sentimento que vem. A questão é como nós lidamos com o sentimento. Por isso que Deus diz, seja corajoso e forte. Você vai ter que enfrentar o medo. O medo precisa ser enfrentado. Se ele for enfrentado,
ele perderá o poder sobre a nossa vida, mas se nós deixarmos que ele nos domine, nós ficaremos imobilizados pelo medo. Enfrente os seus medos em Cristo Jesus. Lembre-se, Deus é o seu protetor. Ele deu armas e deu promessas para você. E Ele fala que estará com você todos os dias. Wesley Duell falou assim: quando estamos lutando as batalhas de Deus, Ele toma a responsabilidade pela nossa proteção. Seus anjos são a nossa guarda. Então, vencendo o medo no Senhor. Outro perigo comum é a falta de persistência. Muita gente começa bem, muita gente começa animado, mas quando se fala em persistência, quando se fala em perseverança, o que acontece? A gente vai ver muitas pessoas desanimando no caminho. O perigo é de não permanecer até o fim. A vitória não é de quem começa bem, mas é de quem termina bem. Então, nem que você vá e de repente, em alguns momentos, você tem algumas retiradas estratégicas, alguns momentos você caminhe bem devagarinho, mas que você não pare de caminhar, que você sempre volte no momento certo, buscando em Deus para as batalhas, mas não se retire, não fuja permanentemente, que você permaneça como um guerreiro de Deus até o fim, até o último dia, até o último minuto. Deus vai nos dar a vitória. A vitória é conquistada sempre no fim do conflito. Não é no meio do conflito, mas é no fim do conflito. Jesus nos exortou muitas vezes a não desanimar. Lembremos o que o Senhor Jesus fez por nós. E lembremos que Jesus não desanimou, mas Ele foi à cruz do Calvário e deu a sua vida por mim e por você. Então, persistência. Persistência. Seja um guerreiro persistente. Seja um guerreiro que permanece. Outro perigo comum que acontece na batalha espiritual, na guerra em oração, é a motivação errada. O Senhor nos exorta em Tiago 4:3 a avaliarmos a motivação dos nossos corações. Por que pedimos o que pedimos? Quando invertemos as prioridades, colocando o nosso ego e necessidades pessoais acima da glória de Deus, poderemos ver as nossas orações bloqueadas. Poderemos ter bloqueadas as respostas às nossas orações. Então esteja atento quando você está orando e pede ao Senhor para sondar a motivação do seu coração enquanto você ora. Que a motivação seja santa. A motivação deve ser santa, como também corretos devem ser os pedidos. Se a motivação for santa, você verá Deus agindo na sua vida e as suas orações sendo respondidas. Ou Deus, mesmo que não seja da forma como você está orando, Deus te ensinando a orar, porque você tem uma motivação correta quando você está orando. A nossa motivação, ela é fundamental no nosso desenvolvimento espiritual. Muita gente não sai do lugar porque a motivação que ele faz as coisas no reino de Deus está errada. Então a recompensa dele fica por aqui mesmo. Mas quando a motivação é correta, então a gente vê o avanço da nossa vida espiritual, o avanço, a resposta às nossas orações, a vitória na batalha espiritual. Com motivação errada nós não vamos vencer as guerras. Nós precisamos da motivação certa. E qual é a motivação certa? A glória de Deus. Tudo seja feito para a glória de Deus. Paulo disse assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Tenha no seu coração que Cristo seja engrandecido na sua vida em tudo, inclusive nas suas orações. A guerra de oração exige vigilância. Examinemos nossas prioridades e motivações. Examinemos constantemente. Isso é uma ação diária, gente. Para não corrermos o risco de estarmos fora dos propósitos do Senhor. O nosso amor pelas pessoas deve ser por causa de Deus e delas,
não apenas para acrescentar outra estatística à congregação ou aos benefícios que possamos receber aos benefícios que possamos receber vou tirar a palavra, né? Ou aos agora desatou. Acho que vai ter que voltar um pouco. Eu vou voltar pro texto, tá bom? O nosso amor pelas pessoas deve ser por causa de Deus e delas, e não apenas para acrescentar outra estatística à congregação ou aos benefícios que possamos receber de Deus ao orarmos. A nossa guerra de oração deve ser por causa de Deus e não apenas para acabar com os problemas que nos causam dificuldades. Quando nós sabemos, quando nós concentramos, disse esse autor aqui, né, o nosso coração em Deus, então nós veremos as respostas às nossas orações. O nosso amor deve ser a força motivadora das nossas orações. Antes de empreendermos uma batalha, é extremamente importante entendermos que é preciso um encontro com a glória de Deus. É um encontro com Deus no seu trono. A glória é somente de Deus. Querer dividi-la com o Senhor é o maior de todos os perigos. Cuidado, na guerra e oração, isso é desastroso, pois dele, diz a palavra de Deus em Romanos 3,36, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que nós possamos lembrar disso e que nosso coração esteja alinhado à vontade de Deus. O amor seja a nossa força motivadora e a glória de Deus o fim de todas as coisas. Que nos movamos para glorificar a Deus nas nossas orações e em todo empreendimento de batalha espiritual. Cuidado, esse encontro em especial. Cuidado, este encontro em especial é um alerta para você. Preste bem atenção para você não ser pego em alguns desses perigos, né, que nós falamos aqui. Esteja atento, vigie e você vai ser um vencedor na batalha em oração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença agora, Senhor. Em Tua presença como Teus filhos, entendendo, Senhor, que muitas vezes desanimamos. Muitas vezes, Senhor, ó Deus, recuamos diante das batalhas, Pai. Não persistimos, Pai. Ó Deus, muitos têm caído, Senhor, por falta de treinamento, de preparo. Não permanecem na fé, não seguem de fé em fé, como a palavra ensina. Falta persistência. Muitas vezes a motivação é errada, porque não estamos concentrados em agradar o Senhor e nós somos movidos para glorificar o Teu nome. Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor nos guarde. Guarda o nosso coração, Senhor, porque é para Ti todas as coisas, para a glória do Teu nome. Nossas orações são para o louvor do Teu nome, as respostas são para glorificar o Teu nome aqui na terra, para que o Senhor seja conhecido, o Seu poder, a Sua glória entre os homens seja revelada e o amor de Cristo manifesto e muitos venham a Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, como os Teus guerreiros a ter o coração correto. Nos ajuda a não desanimar, nos ajuda a enfrentar os medos, Senhor, e a seguir em frente firmados na Tua palavra. Fica conosco e nos abençoa, Senhor, para irmos até o fim, Senhor, fiéis, persistindo e glorificando o Teu nome. Para a Tua honra, sim, tudo para o Teu louvor. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Uma semana de vitória, lutando as guerras do Senhor.